11. SSS Level Loter Capítulo 61 Paixão Acesa, Uma Noite de Loucura. Autor, Grande Ganso Branco. Esse capítulo veio de novelbean.net. Não se esqueça de conferir o site. A paixão de Tracy se acendeu, e ela já estava encharcada da cintura para baixo. Nervosa, ela se agarrou a John com força, seu peito pressionando e se deformando contra ele. John não teve pressa. Ele beijou seus lábios, bochechas e lóbulos das orelhas. Tracy não resistiu às provocações de John. Ela gritou de prazer, soltando gemidos suaves. Seu corpo tremeu levemente, já não tão tenso como antes. Velho, me possua. Ela abriu as pernas ansiosamente, envolvendo-as firmemente na cintura de John. Ela podia sentir o calor abaixo dela, levando-a à beira da loucura com uma necessidade desesperada dele. John não hesitou mais. Ele se ergueu um pouco e penetrou nela lentamente. Ah! Tracy gritou de dor, sentindo uma sensação de rasgo na região. Lágrimas brotaram em seus olhos. Velho, dói. Ela olhou para John com os olhos marejados, sentindo ao mesmo tempo dor e uma sensação de plenitude. Ela era finalmente a mulher dele. Aguente firme, vai melhorar logo. John acariciou sua bochecha delicada e corada, com extrema delicadeza. Ele sabia que era a primeira vez dela e que ela não conseguiria lidar com toda a sua intensidade. Tracy sorriu em meio às lágrimas, respondendo a John com toda a sua força. Velho, eu não tenho medo. É essa sensação que você me proporciona, e eu quero me lembrar dela para sempre. Ela o abraçou forte, beijando seu peito, sua língua o provocando de forma lúdica. Velho, como é a sensação? Sua altura permitia que ela alcançasse o peito dele, fazendo-a parecer ao mesmo tempo tímida e adorável. Johnny não respondeu. Ele se inclinou e enterrou o rosto em seus seios firmes, beijando-os e acariciando-os. Os gemidos de prazer de Tracy ficaram mais altos. A estranha sensação fazia seu corpo se mover involuntariamente, embora ela ainda não tivesse se acostumado com o tamanho de John. Em meio à dor lancinante, havia um prazer desconhecido e requintado. Seus seios ficaram mais firmes, seus mamilos se arrepiaram como cerejas convidativas. John ergueu a cabeça, olhando para Tracy, que estava corada e absorta na paixão. Ele sorriu maliciosamente e perguntou, qual é a sensação? Velho, você é tão mau. Tracy, timidamente, cobriu o rosto com as mãos e murmurou sonhadora, tudo isso é por você e pelos nossos futuros filhos. É claro que eu tenho que priorizar você. Não sou tão fácil de agradar, disse John, sentindo que Tracy havia se adaptado, e começou a se mover suavemente. Ah! Um único movimento fez Tracy abrir a boca num gemido de dor. Ela envolveu John com os braços e as pernas, tentando mantê-lo imóvel. Velho, por que dói tanto? Lágrimas voltaram a brotar em seus olhos. John parou e beijou delicadamente as lágrimas que escorriam pelos cantos dos olhos dela. Se você não consegue lidar com isso, tudo bem. Não, eu consigo. Insistiu ela, com o rosto corado. Olhou timidamente para John e sussurrou, além disso, eu gosto muito dessa sensação. Dói, mas também é bom. Vamos lá, velho. Tracy mordeu o lábio e fechou os olhos, resignando-se à vontade de John. John não se conteve mais. Endireitou-se, levantou os quadris dela e recomeçou a se mover. Ah! Ah! Tracy gritou repetidamente, suas mãos se agitando até encontrarem os braços de John, agarrando-os em busca de conforto. O sangue misturado com outros fluidos começou a fluir, tornando tudo mais escorregadio. A dor lancinante diminuiu, substituída por uma sensação avassaladora de prazer. Êxtase. Tracy pensou em uma palavra, êxtase. Velho, é tão bom. Ela não conseguiu conter o riso, guiando a mão de John até seu peito e deixando-o fazer o que quisesse. Velho, eu vou ter um orgasmo, disse Tracy, com o rosto corado, olhando para John com uma expressão atordoada. Suas pernas se dobraram, elevando os quadris, seu corpo tremendo incontrolavelmente, e ela gemeu continuamente. Ela soltou um gemido profundamente satisfatório, suas forças completamente esgotadas, suas pernas cedendo, fazendo com que John se afastasse. Fluidos jorraram dela, encharcando a cama sob eles. Tracy estava deitada ali, de boca aberta, respirando com dificuldade, com o peito subindo e descendo. John acariciou seu corpo mácio, seu desejo ainda ardendo forte. Ele se posicionou novamente e penetrou nela mais uma vez. Ah! Exclamou Tracy, com as pupilas contraindo enquanto apertava o braço de John com força. Velho,
Você é tão forte. Isso é apenas o começo, disse John, voltando a se mover lentamente. O quarto se encheu com os gemidos contínuos de Tracy, uma mistura de dor, prazer e alegria. Inicialmente tímida, Tracy gradualmente se entregou, respondendo apaixonadamente a John, seus fluidos fluindo livremente, atingindo o clímax repetidas vezes. No entanto, Johnny não demonstrou nenhum sinal de libertação. Velho, eu gozei de novo. Por favor, eu imploro, me deixe ir. A voz de Tracy carregava um tom de soluço. Ela montou em John, olhando para seu membro ereto, seu corpo tremendo mais uma vez. A cama estava encharcada e ela sentia como se John a estivesse drenando completamente. Velho, a Cindy ainda está lá fora. Tracy se lembrou de Cindy, sentindo-se totalmente exausta. Seja uma boa menina, Tracy, aguente só mais um pouco, respondeu John, ignorando seus apelos. Ele saiu da cama e puxou Tracy para a beirada. Tracy ofereceu apenas uma resistência simbólica antes de obedientemente abrir as pernas, permitindo que John continuar. John, agora livre, agarrou seus pés delicados e penetrou fundo, iniciando o mais intenso. Cobrar. Ah! Os gemidos de Tracy transformaram-se em gritos roucos de dor. Ela sentia que ia se partir, seu corpo incapaz de resistir às ondas contínuas de clímax sob as investidas implacáveis de John. A sensação era uma mistura de prazer e tormento. Velho, por favor, eu não aguento mais. Se você continuar, eu vou ficar arruinada. Ela implorou em agonia, sentindo-se presa e sem saída. Aguenta só mais um pouquinho, já está quase acabando. John a tranquilizou, segurando seus tornozelos com firmeza, seus movimentos se tornando mais fortes e rápidos. Lágrimas escorriam pelo rosto de Tracy, sua boca entreaberta, incapaz de emitir qualquer som, as mãos agarradas. Os lençóis. As sensações intensas vindas de baixo, a dor aguda, deixaram-na sem fôlego. Finalmente, a estimulação levou John ao clímax. Ele penetrou fundo, liberando uma torrente de aquecer. Ah! Velho, estou chegando de novo. Tracy exclamou numa mistura de pânico e constrangimento, atingindo o clímax mais uma vez junto com John. Fluidos jorraram dela, e ela desmaiou, com o corpo ainda tremendo levemente. Essa garota é realmente especial, murmurou John, olhando para os lençóis encharcados. Espanto. Ele pegou Tracy no colo com cuidado. Ela franziu a testa enquanto dormia, ainda inconsciente. John trocou o lençol por um limpo e deitou Tracy delicadamente. Apesar de seus esforços, sua parte inferior do corpo permaneceu excitada e dolorosamente inchada. Ele cobriu Tracy com um cobertor, vestiu um roupão e saiu do quarto. Na sala de estar, Cindy estava preguiçosamente esparramada no sofá, assistindo à TV. Suas bochechas estavam coradas, claramente distraída. Ela olhou para o relógio e exclamou, mestre, já se passaram 3 horas. Como está Tracy? Ela já adormeceu, respondeu John. Cindy lançou um olhar furioso para John, repreendendo-o. Era a primeira vez dela, você não podia ter sido mais gentil? John sorriu com satisfação, vou tomar um banho primeiro. Você é o próximo. Cindy engoliu em seco, percebendo a evidente excitação de John, com o coração repleto de expectativa e apreensão. Mestre, deixe-me ajudá-lo. Corando, ela o conduziu até o banheiro. Dentro do banheiro, o som da água corrente preenchia o ar enquanto ela preparava um banho quente para John, ajudando-o delicadamente a entrar na banheira. Venha cá, disse John com um sorriso travesso, agarrando Cindy antes que ela pudesse escapar. Puxando-a para dentro da banheira com ele. Ah! Exclamou Cindy, com água espirrando para todos os lados. Seu camisolão fino colava-se ao corpo, realçando sua figura perfeita. Ela lançou um olhar fulminante para John, mas continuou a lavá-lo cuidadosamente, perguntando, mestre, o senhor acha que 4 as mulheres serão suficientes para te satisfazer? John balançou a cabeça, genuinamente curioso para saber a resposta. Mas seus pensamentos agora estavam voltados exclusivamente para Cindy. Sobe aí, ordenou John com um sorriso malicioso, erguendo Cindy sem esforço e guiando-a para cima de si. Seu corpo já estava molhado de antecipação. Cindy gemeu. Ela envolveu John com os braços, movendo-se lentamente a princípio. Mestre. Ela sussurrou, a voz repleta de desejo. Seus cabelos molhados grudavam em seu rosto, fazendo seu olhar era ainda mais encantador. Você é uma verdadeira sedutora, murmurou John, apreciando-a,
enquanto segurava seus quadris e a penetrava com força. Mais difícil. A água espirrava ao redor deles, misturando-se aos seus gemidos e gritos. Cindy respondia apaixonadamente a cada movimento de John, atingindo o clímax repetidas vezes. Mestre, vá mais devagar, eu não aguento mais. Disse ela, agarrando-se firmemente a John, sua cintura. Arqueando-se e tremendo incontrolavelmente. Ela atingiu o clímax mais uma vez, incapaz de se controlar diante de John. Mestre, deixe-me recuperar o fôlego, disse ela, rangendo os dentes e se afastando do abraço de John. Ela deslizou o corpo para dentro da banheira. Prendendo a respiração, começou a beijar e lamber a parte inferior do corpo de John. John recostou-se confortavelmente na banheira, sua respiração ficando um pouco mais pesada, e ele fechou os olhos em puro prazer. Splash! Cindy surgiu, ofegante, olhando para John com adoração. Mestre, me dê, disse ela. Implorou. Respirando fundo, ela submergiu a cabeça novamente, levando John para dentro da boca, engolindo e sugando com fervor crescente. Seus movimentos se tornaram mais habilidosos, e John sentiu cada nervo do seu corpo se iluminar com prazer. A água ondulava. A velocidade de Cindy aumentou, sua pequena mão agarrando o membro de John, movendo-se para cima e para baixo, tomando conta. Enfiou-o bem fundo na garganta dela, chegando até o esôfago. A água da banheira já havia perdido a temperatura. John finalmente não conseguiu mais se conter e avisou Cindy rapidamente. SSS Level Loader Capítulo 62 Retorno ao mundo dos deuses. Cindy, sem se deixar abalar, intensificou seus esforços, penetrando John profundamente e chupando com força. O calor da sua ejaculação irrompeu, e Cindy engoliu em seco, lambendo até ficar limpo antes de levantar a cabeça, o rosto corado e a respiração pesada. Mestre, eu sou a melhor? Perguntou Cindy, limpando o canto da boca e encostando-se em John, olhando para ele com adoração. Claro, sorriu John, levantando-se e pegando Cindy no colo. Vamos continuar lá fora. Cindy corou, escondendo o rosto no peito de John. John não se preocupou em usar uma toalha, preferindo usar seu controle sobre o elemento fogo para evaporar as gotas de água em seus corpos. Ajoelhada no sofá, Cindy arqueou as costas e abriu ligeiramente as pernas, já úmida de antecipação. Mestre, desta vez eu definitivamente o satisfarei, prometeu ela, rangendo os dentes. John não respondeu. Em vez disso, penetrou profundamente com seu membro rígido. Com apenas uma estocada, Cindy se sentiu dominada, seu corpo tremendo incontrolavelmente ao atingir o ápice do prazer. O som dos seus corpos se chocando ecoava, os gemidos de Cindy ficando cada vez mais altos. A intensa estimulação a fez esquecer tudo mais, sua voz preenchendo o pequeno pátio. Felizmente, a residência de John era uma casa isolada, então não havia preocupação em incomodar os outros. Ah! Mestre, eu errei, por favor. Me perdoe. A confiança anterior de Cindy agora havia se transformado em impotência. Ela havia se superestimado e subestimado gravemente John. Seus apelos emocionados por misericórdia apenas intensificaram a agressão de John. Finalmente, John atingiu o clímax. Cindy sentiu o calor dentro de si e o acompanhou até outro orgasmo. Mestre, já terminou? Ela jazia inerte no sofá, suas nádegas se contraindo incontrolavelmente, a boca ligeiramente entreaberta, uma expressão de satisfação misturada com dor e prazer. Nem perto disso, respondeu John, sem demonstrar qualquer intenção de parar. Ele se levantou, pegou Cindy no colo e a segurou pelos quadris, carregando-a. Ah! Cindy exclamou, ofegante. Mestre, isso é tão estranho. Ela se agarrou fracamente a John, corando profundamente, enquanto ele continuava a possuí-la. As estocadas intensas enviaram ondas de prazer por todo o seu corpo, atingindo o âmago do seu ser e levando-o ao clímax repetidamente, com gemidos incessantes. Mestre, eu não aguento mais, por favor. Me poupe, implorou Cindy, sentindo que poderia realmente sucumbir ao ritmo implacável de John. Aguenta firme, só mais um pouquinho. John a confortou, beijando-a enquanto a posição em pé adicionava um novo nível de intensidade. Os sons de seus corpos ecoavam, Cindy agarrada ao pescoço de John, seus gemidos de dor e prazer misturados enquanto suas pernas se enroscavam firmemente ao redor dele, suportando suas investidas implacáveis. Após mais uma sessão intensa que durou vários minutos, John finalmente atingiu o clímax novamente.
As pernas de Sini tremiam incontrolavelmente enquanto suas forças se esvaíam. Sua consciência estava se esvaindo e ela gemeu, implorando por misericórdia. John sentiu uma onda de satisfação invadir. Abraçou sua amada Sini e sentou-se no sofá. Mestre, Sini sabe que está errada. Por favor, me poupe, murmurou Sini, com lágrimas escorrendo dos cantos dos olhos. Ela havia chegado ao seu limite. Sini, você é melhor. O mestre está satisfeito, John a tranquilizou gentilmente, embora permanecesse dentro dela, sem demonstrar qualquer intenção de parar. Mesmo. Sini estava deitada fracamente no ombro de John, sussurrando, mestre, eu sou a melhor e a mais obediente. É claro que o mestre ama Sini mais do que tudo. John ergueu o queixo dele e a beijou profundamente. Sini sentiu uma onda de contentamento e felicidade, embora a sensação crescente abaixo dela lembrasse de que John ainda não havia atingido seu limite. Ela olhou para John, ainda com as lágrimas nos olhos, e disse, mestre, eu consigo aguentar mais um pouco. Sua voz tremia, demonstrando falta de confiança. Menina boba, isso já basta. Já está quase amanhecendo, vamos descansar um pouco. John a confortou gentilmente, abraçando-a com carinho. Sini ficou comovida, mas sentiu-se extremamente culpada. Ela estava realmente no seu limite, conseguindo manter-se consciente apenas por pura força de vontade. Mestre, o senhor deveria fazer companhia a si. É a primeira vez dela, e se ela não o vir, pode se sentir negligenciada, sugeriu Sini. E você? Perguntou John, olhando para a frágil Sini em seus braços. Ele sentiu ainda mais ternura por ela. Aquela garota tola sempre pensava nos outros antes de si mesma. Sini respondeu, eu sou a irmã mais velha. Não posso ter ciúmes da minha irmãzinha. Vá até ela, já está quase de manhã. Ela tentou se levantar. Mas Johnny não a deixou ir. Ele disse, não, eu fico com a Tracy depois que você dormir. Sini, relutante em se separar de John, concordou a contragosto. Tudo bem então, vou dormir. Rapidamente. Exausta e fraca, ela se aconchegou no colo de John, apoiando a cabeça em seu ombro. Um sorriso satisfeito e feliz iluminou seu rosto enquanto ela logo adormecia. Que pequena feiticeira! Murmurou John, sentindo o calor da respiração dela em sua orelha. Ele resistiu aos seus próprios desejos. Delicadamente, afastou-se do corpo de Sini. Sini gemeu de dor, franzindo a testa enquanto dormia, sentindo uma vaga sensação de perda. John deitou-a delicadamente no sofá, cobriu-a com um cobertor leve e beijou-lhe a testa antes de, relutantemente, voltar para o quarto. No quarto, Tracy dormia profundamente, sem ser incomodada pelo barulho que John e Sini faziam. Feito. John observava dormir, notando como ela ocasionalmente estalava os lábios, os cabelos despenteados e as bochechas ainda coradas com um rubor persistente, o que a deixava charmosa e adorável. Sentindo a presença de John ao seu lado, Tracy instintivamente se aconchegou em seus braços, encontrando uma posição confortável. Ela estalou os lábios novamente, um sorriso satisfeito se espalhando por seu rosto enquanto dormia ainda mais profundamente. John, Tracy, está na hora de levantar e comer, gritou Sini de fora. John abriu os olhos sonolentos, olhou para o relógio e imediatamente acordou de repente. Já era meio-dia. Hoje era o dia em que Richie iria fundar a cidade, e ainda havia muito a fazer. Velho, exclamou Tracy ao abrir os olhos, corando profundamente. Ela rapidamente puxou as cobertas sobre a cabeça, tímida demais para encarar John. Tapa. John deu um tapinha leve na bunda dela e disse, ainda tímida. Você sabe que eu já vi de tudo. Levante e coma, tenho coisas para fazer hoje. Johnny não teve tempo de ficar consolando Tracy. Vestiu-se rapidamente, cumprimentou Sini, e entrou no mundo dos deuses. O mestre está com tanta pressa, suspirou Sini, sabendo que John tinha coisas mais importantes para fazer. Ela tomou a iniciativa de consolar Tracy. Sini entrou no quarto de John e encontrou Tracy ainda escondida debaixo das cobertas, envergonhada demais para se mostrar. O rosto dela. Ela achou engraçado e disse, Tracy, levante-se e coma. Ao ouvir a voz de Sini, Tracy espiou por baixo do cobertor e disse, Sini, você sai primeiro. Não estou vestido Vamos lá, não é como se eu nunca tivesse visto isso antes. Sini sentou-se na beira da cama e perguntou, então, como foi a noite passada? As orelhas de Tracy ficaram vermelhas, e ela timidamente relembrou tudo o que aconteceu na noite anterior.
Um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Foi incrível, mas também doloroso. As duas mulheres se aconchegaram juntas, compartilhando suas experiências e percepções. No mundo dos deuses, Jon apareceu em Jade City. Assim que ele fez login, recebeu mais de uma dúzia de mensagens, todas de Hiti, perguntando sobre a fundação da cidade. Jon respondeu rapidamente a Hiti. Matador de deuses, encontre-me na cidade da Folha de Prata. Jing. Quase imediatamente, ele recebeu uma resposta. Hiti, chefe, finalmente você entrou. Se tivesse demorado mais, eu teria oferecido uma recompensa global para te encontrar. Além disso, me dê suas informações de contato do mundo real para que eu possa entrar em contato com você da próxima vez. Tempo. Jon, que está hospedado com a família Blues, não compartilhou seus dados de contato com Hiti. Godslayer, estou hospedado com a família Blues, uma antiga família de artes marciais. Você deveria estar capaz de contatá-los. Família Blues? Respondeu Hiti, intrigado. Jon não deu mais detalhes. Ele entrou no portal de teletransporte e chegou à cidade de Silverleaf. A outrora tranquila cidade de Silverleaf agora fervilhava de atividade. As ruas estavam cheias de jogadores, embora seus níveis não fossem muito altos. A cidade de Silverleaf, sendo uma cidade de nível 2, estava cercada por monstros de nível 60 ou mais. Normalmente, os jogadores só vinham aqui para subir de nível depois de atingirem o terceiro nível de força. Esses jogadores, no entanto, não estavam ali para subir de nível, mas foram atraídos pelas notícias do projeto de construção de cidades de Hiti. Chefe, finalmente você chegou. Hiti correu pela multidão, visivelmente aliviado ao ver vendo Jon. Minhas tropas estão aqui, e também trouxe alguns reforços da unidade do meu pai, 2.000 homens fortes, com uma força comparável à dos soldados da Legião da Chama. Ótimo. Onde estão os lobos demoníacos vermelhos sangue e as outras feras? Perguntou Jon, sem ver qualquer uma das criaturas por perto. Eles já estão na Floresta Sombria. Só vão intervir se não conseguirmos lidar com o monstro. Maré, explicou Hiti. Jon não tinha objeções. Contanto que estivessem dispostos a ajudar, ele estava satisfeito. Muito bem, vamos entrar na Floresta Sombria. A Legião da Chama e os reforços de Hiti se reuniram rapidamente nos arredores da cidade. 7.000 soldados no total, marcharam sob a liderança de Jon em direção à Floresta Sombria. Muitos jogadores curiosos seguiram atrás. Esses jogadores não eram páreo para os monstros da Floresta Sombria e, sem dúvida, morreriam. Se eles se aventurassem sozinhos, seguiriam atrás do exército principal. Hiti franziu a testa para os jogadores que os seguiam e disse: chefe, devemos nos livrar destes pessoal. Ele sabia que muitos deles estavam lá para causar problemas. SSS Level Loader Capítulo 63. As grandes potências se reúnem não precisa, disse Jon, lançando um olhar para os jogadores que vinham atrás. Ele até reconheceu alguns rostos familiares, como o de Aaron. Ele não considerava essas pessoas uma ameaça de forma alguma. Hiti está fundando uma cidade? Esses jogadores poderiam servir como propaganda gratuita. Na floresta, monstros apareciam ocasionalmente, atacando os jogadores. A força formidável de Jon era evidente, pois nenhum monstro conseguia resistir aos seus ataques mágicos. Os soldados atrás dele ficaram surpresos, cochichando entre si e especulando sobre a identidade de Jon. Quem é esse maluco? Você não sabe? Ele é o matador de deuses mais bem classificado, o mago da ira dos deuses. Ele é o matador de deuses. A multidão fervilhava de entusiasmo, com a curiosidade sobre Jon aumentar. Porque o capitão o chama de chefe. Ele é mais poderoso que o capitão? Vários admiradores de Hiti olhavam para Jon com desconfiança. Um deles se manifestou. Ouvi dizer que quando Gaia estabeleceu a cidade imperial, foram o nosso capitão e o matador de deuses que a destruíram juntos. Como os dois conseguiram fazer isso? Não está escrito na internet que o capitão liderou a Legião da Chama e se aproveitou da situação para destruir a cidade imperial. Idiota, nós somos a Legião da Chama. Você sequer participou dessa operação? SHHH, fale mais baixo. O matador de deuses está olhando para cá. Ei, você acha que conseguimos um autógrafo do matador de deuses? Jon ficou intrigado com a conversa atrás dele, duvidando que aqueles fossem os soldados de elite que Hiti havia descrito. Ele prosseguiu, chegando rapidamente à Terra das Trevas. Uma cidade de temática sombria se erguia imponente.
Richie, surpreso, exclamou: chefe, você já fundou uma cidade? Johnny não deu mais detalhes e entrou na cidade. Lá dentro, não havia monstros. Este era território de raças demoníacas, e embora Johnny tivesse erradicado os demônios, sua temível reputação permanecia, impedindo que quaisquer monstros se aproximassem. Vocês guardarão esta área, instruiu Richie às suas tropas. Nenhum jogador será permitido. Qualquer um que tentar entrar à força, matem-no sem piedade. Após dar as ordens, ele seguiu Johnny para dentro da cidade. Na praça da cidade, John descarregou o equipamento de segunda categoria que havia coletado ao longo dos dias. Slash. O tilintar de metais ecoou enquanto uma pequena montanha de engrenagens se formava. Ainda bem que John tinha um anel de armazenamento, caso contrário, ele não teria conseguido carregar tanta coisa. Richie ficou estupefato e perguntou: chefe, você assaltou alguma cidade? Johnny respondeu friamente: vou vender isso para você com 20% de desconto. Fechado. Os olhos de Richie brilharam de entusiasmo enquanto ele concordava sem hesitar. A maior parte do equipamento era de segunda linha, porém de alta qualidade. Como a maioria dos jogadores estava por volta do nível 20 e ainda não havia alcançado o segundo nível, esses itens seriam muito procurados. Assim que os soldados da Legião da Chama atualizaram seus equipamentos, Richie pôde obter um lucro significativo com a revenda dos equipamentos antigos. John continuou: há também muitas pedras de aprimoramento, gemas incrustadas e outros materiais aqui no depósito. Você pode cuidar deles. Sem problema, respondeu Richie, com os olhos fixos na pilha de equipamentos e um sorriso constante no rosto. Esse equipamento era suficiente para armar mais de 4.000 soldados, aumentando significativamente a força de sua legião. No entanto, mesmo com esse equipamento, confiar apenas na força atual para resistir à maré monstruosa não era realista. A maior dependência de Richie era nessas criaturas. Após a distribuição dos equipamentos, todos continuaram suas tarefas. Reforçar as muralhas, armar armadilhas, cavar fossos, fazer tudo o que for possível para impedir o ataque da maré monstruosa. John sabia que essas medidas ofereceriam pouca ajuda contra a maré monstruosa, mas não as interrompeu. Capitão, disse um soldado um tanto frágil, aproximando-se rapidamente, notando John e acenando com a cabeça em reconhecimento antes de se dirigir a Richie respeitosamente. Já analisamos os jogadores da região. São mais de 130.000, e outros continuam chegando. Entre eles, estão forças importantes como a família Mikiwitch, a guilda Sencel do Imperador Demônio, a cidade do Pecado do Açougueiro e a família Griffin do mundo das artes marciais antigas. Tantos assim? Richie ficou surpreso. Da última vez que Gaia fundou uma cidade, apenas cerca de 20.000 aventureiros apareceram para assistir. Desta vez, reuniram-se 130.000 pessoas. Mas ele não estava preocupado. Com o lobo demoníaco vermelho sangue e outras feras ao seu lado, qualquer jogador fraco que causasse problemas seria morto sem piedade. Fique de olho neles e relate qualquer novidade imediatamente, ordenou Richie, dispensando o soldado. Em seguida, virou-se para John e perguntou: chefe, devemos tomar alguma providência contra esses jogadores agora? A família Mikiwitch vinha causando problemas para a Flame Legion ultimamente. Richie estava louco para entrar em uma briga. Não é necessário por enquanto, disse John, pegando a ordem de construção da cidade e entregando a Richie. Vamos nos concentrar em estabelecer a cidade. Richie não aceitou de imediato. Chefe, você deveria ser o líder da Guilda da Chama. Com você no comando, ninguém ousaria nos desafiar. Não precisa. Só me dê o cargo de vice-líder, recusou John. Ele precisava consolidar sua posição. Força própria. Um líder de guildas só podia fundar uma facção, mas um vice-líder podia ocupar cargos em até 3 guildas simultaneamente. Muito bem, você sempre será o chefe da Guilda da Chama, concordou Richie, usando imediatamente a ordem de construção da cidade. A Cidade das Trevas só poderia ser transferida para o controle de Richie após o uso da cidade. Ordem de construção. Você utilizou a ordem de construção de cidade em uma cidade não reivindicada. Deseja renomeá-la, Cidade das Chamas, declarou Richie, já tendo decidido o nome. Zumbido. Um brilho envolveu a área e um altar se formou na praça principal. Este altar era o coração da cidade. Se destruída, a cidade desapareceria. Anúncio. O jogador Richie estabeleceu a Cidade da Chama. Em uma hora,
Ele enfrentará um monstro, ataque da maré. Defenda a cidade por 12 horas para ter sucesso. 3 anúncios consecutivos ecoaram por todo o mundo dos deuses. Hiti olhou para o altar que se erguia, sentindo uma onda de entusiasmo. Capitão. O mesmo soldado respondeu, saudando respeitosamente. Uma equipe chegou, alegando. Eles são da família Blues. Eles querem nos ajudar a defender a cidade. A família Blues? Hiti ficou surpreso e olhou para John. Isso deve ter algum significado. Para fazer com ele. Vamos lá cumprimentá-los, disse John, dirigindo seu portão. A família Blues era uma antiga família de artes marciais de considerável prestígio, merecedora de recepção personalizada. No portão, uma equipe de 3.000 pessoas estava em formação ordenada, liderada por Armstrong. Cine e Tracy também estavam entre eles. Tracy parecia tímida, com a cabeça baixa, lançando olhares furtivos para John. Após os acontecimentos da noite passada, ela ainda se sentia como se estivesse sonhando, mas com ocasionais desconfortos que a lembravam de que tudo era real. Ela não tinha certeza de como encarar John. Cunhado. Armstrong encarou John por um instante antes de reconhecê-lo, e então disse calorosamente e cumprimentou-o. Hiti olhou Armstrong de cima a baixo, achando-o familiar. Então de repente se lembrou e exclamou, o jovem mestre da Blues Family, Armstrong. Parece que você deve ser o Hiti, disse Armstrong casualmente, sem surpresa que Hiti. Ele o reconheceu. Ele conhecia as capacidades militares. Hiti cerrou os punhos em sinal de gratidão. Obrigado, jovem mestre Lee, por sua ajuda. Hiti, não se esqueça desse favor. Armstrong deu de ombros, dizendo, sem problema, estou ajudando meu cunhado. Ele piscou para John. Ele se sentiu um pouco exasperado com a franqueza de Armstrong. Hiti não se importou, mas percebeu algo. Porque todos os seus homens são lutadores de combate corpo a corpo. João também observou. Esses 3.000 discípulos das artes marciais antigas eram todos guerreiros, cavaleiros ou assassinos, lutadores de combate corpo a corpo puros. Para essa defesa contra a maré monstruosa, os jogadores não eram a força principal. A maioria eram atacantes à distância, posicionadas nas muralhas para minimizar as baixas. Enfrentar monstros de terceiro nível com força de segundo nível era praticamente suicídio. Os reforços do pai de Hiti eram todos combatentes de longo alcance. Armstrong deu de ombros. Não se preocupe, nossos discípulos das artes marciais antigas não têm medo de morrer. Hiti franziu a testa, pressentindo uma afronta à coragem de seus próprios soldados. Muito bem, vamos até as muralhas e formular nossa estratégia, interrompeu John, liderando o grupo. Caminho para as muralhas da cidade. Cine segurou Tracy, seguindo John de perto. A tarefa de formular a estratégia de batalha foi deixada a cargo de Hiti e Armstrong. John entrou em contato com a Terra da Morte e convocou Ana e os outros. Zumbido. Com um clarão de luz, mais de 600 elfos poderosos e 2 bestas apareceram, surpreendendo a todos. Todos. Um era o dragão negro Avis, e o outro era um dragão das inundações totalmente branco. John descobriu que era o animal de estimação da princesa Ada, chamado Judy. Benfeitor. Ana sorriu ao se aproximar de John, com Black Turtle logo atrás. O velho tinha o rosto machucado, claramente aparentava ter sido espancado, provavelmente por Judy. Com essas duas potências de 7ª categoria, John se sentiu mais confiante em resistir a uma maré monstruosa. Tão familiar. Este é o continente Esquiline. Finalmente voltei. Ada respirou fundo e ela riu maniacamente, fazendo com que os soldados ao redor recuassem e olhassem para ela. Frequentemente, Hiti franziu a testa, aproximando-se de John e sussurrando, chefe, quem é essa mulher? Uma louca, simplesmente ignore, respondeu John, arrependendo-se de tê-la deixado sair. Ada, ao ouvir as palavras de John, pareceu desagradada. Ela ergueu a cabeça com arrogância e disse, seu nome é Matador de Deuses, certo? Esses soldados foram reunidos por você para mim? Mais ou menos, disse John entre dentes cerrados, visivelmente irritado. Inicialmente relutante em subjugar essa princesa, ele agora queria humilhar essa mulher ativa, usando métodos masculinos para conquistá-la completamente. Mas, com Judy observando atentamente, ele não ousou agir precipitadamente. Velho, John sussurrou para Black Turtle, você consegue lidar com isso? Pode me ajudar a derrotá-lo? Essa mulher? Tartaruga Negra pareceu envergonhada, lançando um olhar para Judy.
Garota, é complicado. A força de Judy também é aumentando. Mas eu tenho alguns truques. Me ajude a encontrar algumas ervas, e eu posso envenená-las. Jon olhou para ele com desdém. Aquele velho era tão descarado, recorrendo a métodos tão desonestos quando não conseguia vencer uma luta. SSS Level Loader Capítulo 64. A maré monstruosa ataca. Jon entra em ação. Garoto, que olhar é esse? Disse Tartaruga Negra, irritado. Estou fazendo isso para o seu bem. O mérito é seu, e eu assumo a culpa. Ainda não está satisfeito? Jon forçou um sorriso e fez uma leve reverência. Claro, senhor. Sua generosidade é incomparável. Resmungou a Tartaruga Negra, voltando sua atenção para os soldados na muralha da cidade. Ele franziu a testa e disse, garoto, você realmente acha que pode confiar nesses aventureiros para conter a maré de monstros? O senhor não está aqui, senhor? Jon sabia que os aventureiros atuais não conseguiriam resistir à maré de monstros da Floresta Sombria. Os monstros da Floresta Sombria eram poderosos, alguns tão fortes quanto a Tartaruga Negra, do 7º nível. No entanto, os monstros mais aterrorizantes estavam no interior da floresta e não interfeririam nos esforços de Jon para construir a cidade. Aviso: a maré gigante chegará em 5 minutos. O anúncio soou, sinalizando a contagem regressiva para o ataque da maré monstruosa. Os jogadores ao redor ficaram tensos. Se conseguissem conter a maré monstruosa, seriam os primeiros a fundar uma cidade, e sua fama se espalharia por todo o mundo dos deuses. Rugido. Rugidos interromperam os pensamentos de todos. As árvores tremeram com a aproximação da primeira onda da maré monstruosa. De pé na muralha da cidade, Jon olhou para a distância e viu os monstros atacando. Eram lobos da selva de nível 40. Ele soltou um suspiro de alívio. Com a força atual dos jogadores, eles mal conseguiam lidar com feras de nível 40, embora a quantidade delas, 10.000, fosse assustadora. Jon não planejava intervir. Esses monstros eram perfeitos para treinar, e os jogadores precisavam enfrentá-los para ganhar experiência em combate. Chefe, estou descendo. Ritia gritou para Jon antes de saltar do muro, empunhando seu escudo gigante de diamante com uma confiança recém-adquirida. Ele se posicionou na frente do exército. Cavaleiros e guerreiros, mantenham a linha de frente. Assassinos, estejam prontos para atacar a qualquer momento. Sacerdotes, curem os feridos. Ninguém tem permissão para recuar. Sua voz ecoou por baixo da muralha. Os soldados responderam em voz alta, com os olhos resolutos e determinados, a atmosfera impregnada de uma aura assassina. Somente soldados veteranos de guerra poderiam exalar tal presença. Inspirado, Armstrong olhou para trás, para os discípulos da Blues Family, e gritou, todos, sigam-me. Coordenem-se com os soldados da Flame Legion. Não cruzem a linha defensiva. Cunhado, estou indo. Ele chamou Jon, liderando a elite de sua família para se juntar à primeira fila de defesa. Ruído. A floresta estremeceu quando enormes e ferozes lobos da selva irromperam, investindo em direção à cidade da chama. 10.000 lobos da selva, uma vasta onda negra, avançaram. Os jogadores ao redor soltaram um suspiro de choque. Toby, da família Mikiwich, olhou para a maré de monstros abaixo e não pôde deixar de se sentir desapontado. São apenas feras de nível 40. Meus jogadores conseguem lidar com elas. Qual a pressa? Esta é apenas a primeira onda da maré monstruosa. Ao lado dele, um jovem com os braços cruzados sobre o peito, empunhando uma pesada espada larga, observava com uma expressão altiva. Este era Skywalker, o filho mais velho da família Griffin, nível 55, com a rara classe espadachim flamejante. Embora não estivesse na tabela de classificação, os jogadores que ocupavam o terceiro e quarto lugares, Demon Emperor e Butcher, já haviam sido derrotados por ele. Quanto a Stardust, o segundo colocado no ranking e um sacerdote espiritual auxiliar, ele não considerou justo lutar contra uma classe de suporte. Ele viera até ali com dois objetivos. Primeiro, impedir que Ritie fundasse a cidade, e segundo, derrotar o matador de deuses de maior patente. Ele queria provar que a família Griffin era mais forte. Toby olhou para Skywalker, um lampejo de malícia brilhando em seus olhos antes de um sorriso se espalhar por seu rosto. Skywalker tem razão. Obrigado pela sua ajuda. Skywalker lançou-lhe um olhar de desdém. Só estamos nos unindo para lidar com a Guilda da Chama. Depois disso, não teremos mais nada a ver um com o outro. Sim, eu entendo.
Tobias assentiu repetidamente, demonstrando humildade. Os outros líderes ao redor estavam atônitos, tentando adivinhar a identidade de Skywalker, já que o herdeiro da família Mikewich agia com tanta deferência. Em meio à multidão, Aaron viu isso e estalou a língua. Os outros talvez não soubessem a identidade de Skywalker, mas ele sabia. As antigas famílias de artes marciais ainda eram aterrorizantes, nem mesmo a poderosa família Mikewich ousava provocá-las. Rugido. Naquele instante, rugidos e gritos de guerra ecoaram enquanto a maré monstruosa se chocava contra os soldados defensores, dando início a uma luta intensa. Os lobos da selva eram poderosos, quase rompendo as defesas. Felizmente, Richie reagiu rapidamente, permitindo que seus homens reduzissem a distância imediatamente. Jon, devemos intervir? Perguntou Seni, ansioso para se juntar à luta depois de ver aquilo. Ainda não. Jon balançou a cabeça, observando o campo de batalha sem qualquer intenção de intervindo. Os lobos da selva eram numerosos e fortes. Muitos soldados estão caindo vítimas deles. No entanto, Jon ficou impressionado com os discípulos das artes marciais antigas trazidos por Armstrong. Apesar de seu nível médio de 35, eles conseguiram resistir a onda após onda de lobos. Cobranças. Isso demonstra a superioridade deles como jogadores iniciais em comparação com os jogadores comuns. Flechas voavam das muralhas e feitiços choviam sobre a horda de lobos, tentando aliviar a pressão sobre os soldados abaixo. Os sacerdotes trabalharam incansavelmente para curar os cavaleiros e guerreiros na linha de frente. O tempo passou e muitos jogadores morreram, apenas para ressuscitar nos pontos de ressurreição da cidade. Esses jogadores retornam à batalha sem hesitar. Após uma hora, o número de lobos da selva havia diminuído para cerca de 6.000. Nesse instante, mais ruídos de farfalhar vieram da direção da floresta. A segunda onda da maré monstruosa estava chegando. Na selva, um grupo de feras poderosas se reunira, exalando uma aura de terror que fazia os monstros ao redor fogem. Esses eram o lobo demoníaco vermelho sangue e outras feras convidadas por Richie. Deveríamos intervir? Esses jovens não aguentariam a segunda onda da maré de monstros, disse a súcubo, ajeitando o cabelo com um sorriso sedutor no rosto. Qual a pressa? Deixem essas crianças provarem um pouco do sofrimento primeiro. Elas acham que estamos trabalhando de graça. O macaco demônio de olhos de sangue bocejou preguiçosamente, encostado em uma árvore, meio adormecido. Ei, aquele velho na parede não é a tartaruga negra? Uma enorme serpente verde enrolada em uma árvore esticou o pescoço, olhando curiosamente para a parede. Impossível, aquela tartaruga covarde jamais sairia da Terra da Morte. O lobo demoníaco vermelho sangue comentou, lançando um olhar para a parede, cujos olhos se arregalaram em choque. É ele mesmo. Por quê? Ele está aqui? Será que ele está ajudando os aventureiros a se defenderem da maré de monstros? As feras foram atraídas pela tartaruga negra, conversando entre si. Tartaruga negra pressentiu a presença deles, lançou um breve olhar em sua direção e então os ignorou. É eles. Naquele instante, a segunda onda da maré monstruosa emergiu da selva. Os soldados na muralha ficaram apreensivos. Os lobos da selva abaixo ainda não haviam sido derrotados. Se as duas ondas da maré monstruosa se unissem, os soldados não teriam a menor chance. Aumentaram a frequência de seus ataques, mas era como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. O dano era insuficiente para ferir mortalmente os poderosos lobos da selva. Jon, são feras predadoras de nível 55 e morcegos de fogo de nível 60. Gritou Seni, reconhecendo a segunda onda da maré de monstros. A primeira onda era composta por lobos da selva de nível 40, mas a segunda onda saltou diretamente para monstros de nível 55 e 60. Os morcegos de fogo eram particularmente perigosos como monstros voadores com capacidade de ataque à distância, capaz de contornar a primeira linha de defesa e atacar as muralhas diretamente. A força atual dos jogadores não foi suficiente para detê-los. Jon decidiu que era hora de intervir. Seni, Tracy, juntem-se à festa, ele deu a ordem, adicionando-os à sua equipe. Inicialmente surpresa, Tracy logo percebeu a oportunidade e assentiu com entusiasmo. Ela ficou entusiasmada com a perspectiva de subir de nível rapidamente novamente. Jon então adicionou Richie e Armstrong ao grupo. Ambos, destinados a comandar suas respectivas forças em batalhas futuras, precisavam se superar. Aumentou significativamente. A segunda onda da maré monstruosa é tão forte que parece que não precisaremos intervir.
comentou um dos jogadores que assistiam, deleitando-se com o infortúnio. O predatório de nível 55 feras e morcegos de fogo de nível 60, em número de 20.000, seriam demais para os jogadores da Legião da Chama enfrentarem. Toby deu um sorriso frio e se virou para os membros de sua guilda. Não podemos deixar esses caras escaparem impunes. Quando a cidade cai, nós invadimos, tomamos o ponto de ressurreição e os mandamos de volta para a Vila dos Novatos. Ele estava determinado a saborear sua vingança e não deixaria a Legião da Chama escapar impune. Sim, senhor. Os membros de sua guilda responderam em voz alta, ansiosos por ação. Eles não estavam com medo, já que a maré monstruosa concentrava seus ataques naqueles que defendiam a cidade, deixando-os ilesos. Skywalker olhou com desdém para a expressão distorcida no rosto de Toby, dando um passo para trás. Distancia-se dele. Oxi! O vento uivava e um enorme e ameaçador dragão negro varria a muralha. Matador de deuses. Em meio à multidão, Aaron rangeu os dentes, com os olhos ardendo de raiva. Sua guilda, a Guilda do Vento e da Nuvem, havia sido dissolvida por causa do Matador de Deuses. Hoje, ele teria sua vingança. Os jogadores ao redor também reconheceram o pet número 1 no ranking de pets, o dragão negro Avis, pertencente a Godslayer. Ficou claro que o Matador de Deuses estava prestes a fazer sua jogada. Parece que o Matador de Deuses vai encontrar seu fim hoje. O rosto de Toby se iluminou de excitação, mal conseguindo conter sua ansiedade. De repente, o céu se incendiou e uma tempestade de fogo torrencial desabou sobre a terra. Morcegos de fogo e feras predadoras foram engolfados pelas chamas, seus gritos de agonia ecoando pelo ar enquanto eles caíram, impotentes, no inferno abaixo. Um só golpe mata. Os jogadores que assistiam ficaram estupefatos, sem acreditar no que viam. Impossível, isso não pode ser. O Matador de Deuses acabou de subir para o 3º nível. Como ele pode derrotar morcegos de fogo com um único golpe, mesmo com alta resistência mágica? Toby estava incrédulo com o que estava presenciando. No céu, a tempestade de fogo continuava a cair, intercalada com trovões. O chão tremia com o feitiço de área de efeito de Jon, terremoto. O exército monstruoso de mais de 20.000 homens foi aniquilado em menos de 10 minutos, nem mesmo alcançando a primeira linha de defesa. Enquanto a primeira onda da maré monstruosa ainda estava sendo enfrentada, Jon, sozinho, eliminou toda a segunda onda. SSS Level Loader Capítulo 65 Poder Aterrorizante. Um homem contra a maré monstruosa. O chão abaixo estava coberto de corpos de monstros, deixando os jogadores que assistiam à cena em estado de choque. Godslayer era, sem dúvida, o número 1 por direito. Skywalker observou a cena, estupefato. Ele apertou firmemente sua longa espada, mas por fim, deixou-se levar pela resignação. Ele temia que sua própria força não fosse suficiente nem para alcançar a de um matador de deuses, sendo obliterada por suas habilidades. Ao que parece, alcançar o 3º nível resultou em um aumento significativo de poder. Skywalker se consolou com esse pensamento, reacendendo seu espírito de luta. Assim que alcançasse o 3º nível, estava determinado a derrotar o Matador de Deuses. Talvez ele nem precisasse chegar ao 3º nível. Ele lançou um olhar para a floresta sombria. O céu havia escurecido, e a floresta agora estava completamente escura e silenciosa, repleta de perigos à espreita. Essa era apenas a segunda onda da maré monstruosa. E ele se recusava a acreditar que o Matador de Deuses sozinho pudesse resistir às ondas subsequentes. Equipamentos. Equipamentos de qualidade. Um grito ecoou quando os jogadores notaram os equipamentos espalhados entre os cadáveres dos monstros. Havia centenas de itens, todos equipamentos de 2ª e 3ª categoria. Os olhos dos jogadores ao redor brilharam de ganância. Alguns não resistiram à tentação e avançaram silenciosamente para o campo de batalha para recolher o equipamento. Bum! Bum! 2 tempestades atingiram a região, transformando instantaneamente aqueles jogadores em luz branca. A voz fria de Jon ecoou: qualquer jogador que invadir o campo de batalha é um inimigo da Legião da Chama. Morte. O grito ecoou pelo ambiente. Isso assustou alguns assassinos que tentavam se infiltrar na multidão para recuperar equipamentos. No entanto, muitos jogadores continuaram de olho nos equipamentos descartados, buscando outra oportunidade. Jon permaneceu impassível, parado em silêncio nas costas de seu dragão negro, Avis, que circulava no ar. Ele não se preocupou com os lobos da selva restantes abaixo, aguardando. Em vez disso,
A terceira onda da maré monstruosa. O tempo passou, e mais uma hora se passou. A primeira onda de lobos da selva foi finalmente controlada. Os soldados não tiveram tempo de recuperar o fôlego antes que o chão tremesse levemente. A terceira onda da maré monstruosa havia chegado. Desta vez, eram minotauros de nível 70, em número superior a 10.000, com 2 chefes de elite de nível 100 da quarta categoria, os líderes minotauros. Jon estava empolgado. Seu talento ira dos deuses exigia o abate de 10 chefes de elite de quarto nível para ser aprimorado. Após essa onda monstruosa, seu talento certamente subiria para o nível S, reduzindo ainda mais seu tempo de recarga. Os minotauros rugiram enquanto atacavam. Jon ergueu seu cajado, desencadeando uma chuva de fogo, que ativou uma combinação de feitiços e transformou o chão abaixo em um mar de chamas. Rugidos e gritos ecoaram enquanto os poderosos minotauros sucumbiam aos ataques mágicos de Jon, incapazes de resistir e sendo aniquilados instantaneamente. Você derrotou um minotauro de nível 70, ganhando 52 pontos de experiência, talento saque ativado, força mais 1. As notificações surgiam continuamente, embora Jon não tenha adquirido muita experiência devido à experiência compartilhada dentro do grupo. Ele não se importava com isso, o que ele valorizava eram os atributos conquistados através de seu talento. Com apenas um ataque de onda da maré monstruosa, ele pode saquear 2.000 atributos, incluindo atributos especiais, talento saque ativado, acerto crítico físico mais 1. O atributo de acerto crítico físico atingiu o valor máximo de 100 pontos. Aumentos adicionais adicionarão 1% ao dano de acerto crítico físico por ponto. Jon ficou surpreso. Ele não havia prestado atenção aos seus atributos especiais ocultos recentemente, e agora seu acerto crítico físico havia atingido o valor máximo. Um acerto crítico físico de 100 pontos significava uma taxa de acerto crítico de 100%, garantindo que todo ataque físico seria um acerto crítico. Com seus 2 talentos principais, dano físico e maestria dupla, que aprimoram seus ataques, cada golpe seria devastador. Nem mesmo monstros de nível 5 resistiriam aos seus ataques normais. Além disso, ele poderia continuar a aumentar esse atributo, com cada ponto adicionando 1% ao seu dano de acerto crítico. Jon considerou brevemente abandonar sua profissão de mago para se concentrar exclusivamente em seu assassino de demônios. Rapidamente, a terceira onda da maré de monstros, os minotauros, foi eliminada apenas por Jon. O chão estava coberto de cadáveres e equipamentos espalhados, todos itens de alta qualidade de terceiro nível. Hiti, não fique aí parado. Limpe o campo de batalha, gritou Jon para o atônito Hiti. Hiti finalmente saiu do transe, respirou fundo e engoliu em seco. Silenciosamente, fez um sinal de positivo com o polegar para Jon. A força de Jon havia ultrapassado o conceito de forte, era simplesmente monstruosa. Sob o comando de Hiti, os soldados começaram, entusiasmados, a limpar o campo de batalha, recolhendo os despojos deixados para trás. Eles chegaram a coletar materiais úteis dos cadáveres dos monstros, empilhando os inúteis para formar uma barricada temporária. Os jogadores que assistiam à cena olhavam com saudade para os equipamentos espalhados, sentindo uma pontada de arrependimento cada vez que uma peça era recolhida. Era como se aqueles objetos lhes pertencessem. Alguns jogadores da classe assassino não resistiram à tentação e se infiltraram furtivamente no campo de batalha. Mas Jon os detectou imediatamente, usando um feitiço simples para enviá-los de volta ao ponto de reaparecimento. Apontar. Outros jogadores, intimidados por Jon, não ousaram fazer nenhum movimento, observando frustrados enquanto os membros da Legião das Chamas saqueavam o campo de batalha. Tobi observou a cena com os olhos ardendo, tomados pela confusão. Porque esses monstros comuns estavam deixando cair equipamentos. Isso poderia estar relacionado ao ataque. Maré monstruosa. Mas da última vez que Gaia falhou em estabelecer uma cidade, não houve menção de monstros comuns deixando cair equipamentos. Tobi observava enquanto, peça por peça, o equipamento caía nas mãos de outros, ansioso por inveja. Uma riqueza tão imensa não poderia simplesmente ir para a Legião da Chama. Ele faria tudo ao seu alcance. Para recuperá-lo, ele precisava fundar sua própria cidade o mais rápido possível para garantir seu lugar no mundo. Deuses. Na muralha da cidade, Ana olhou para a Tartaruga Negra e perguntou: Sênior, você ainda não acredita que nosso benfeitor seja o lendário Salvador? Tartaruga Negra franziu a testa. Ele também ficou surpreso com a força de Jon,
Mas ainda assim balançou a cabeça, recusando. Ele não é nativo do continente Esquiline. Isso realmente importa. Nosso benfeitor é outro. Além disso, temos um inimigo em comum. Ana estava um tanto irritada. Ela não esperava que a tartaruga negra fosse tão teimosa. Sua intuição disse-lhe que John era de fato o salvador profetizado. A tartaruga negra ignorou Ana, encarando a figura esguia no topo do dragão negro no céu. Para ser honesto, ele foi um tanto influenciado. Se esse aventureiro fosse realmente o salvador da profecia e impedisse o seu crescimento, ele seria um pecador por toda a eternidade. O campo de batalha foi rapidamente evacuado. Sem a atração dos equipamentos, os jogadores que observavam ficaram muito mais quietos. Rugido. Da floresta escura e profunda veio outra onda de rugidos, e o chão tremeu. A quarta onda da maré monstruosa estava sobre eles. Eram os espíritos do fogo, nível 80, semelhantes a gigantes envoltos em chamas, com pele grossa e alta defesa, especialista em ataques de magia de fogo. Jó franziu a testa. Os espíritos do fogo, apesar de sua força, ainda não eram páreo para ele. No entanto, dada a rápida escalada, as próximas ondas certamente trarão inimigos de nível 100 mais. 4 marés monstruosas. O lobo demoníaco vermelho sangue e outras feras eram poderosos, mas em número insuficiente. Ele não era, tenho certeza, se eles conseguirem manter a posição. A luz da fogueira iluminou a floresta, transformando-a em um mar de chamas. Os espíritos do fogo se moviam como uma enchente, atravessando o fogo, demonstrando sua alta resistência mágica, tornando as chamas ineficazes contra eles. A expressão de John tornou-se mais séria. Ele lançou chuva de fogo, seu cajado continuou a ondular, e o chão tremeu quando ele ativou a habilidade terremoto. Bum, bum, bum. O chão tremeu, dificultando seriamente o avanço do exército dos espíritos do fogo. Lá em cima, em meio à chuva de fogo, a tempestade e a lâmina do vento rugiam, junto com o chama do dragão devorado, o dragão negro avis. Os espíritos do fogo caíram em massa, ainda incapazes de resistir ao ataque. Chefe, deixe um dos chefes de elite de nível 3 passar. Preciso dele para minha missão de avanço. A voz animada de Ritia veio de trás. Ele finalmente entendeu por que os dois companheiros de John subiram de nível tão rápido. Juntando-se a John, subir de nível era como andar em um foguete. Em pouco menos de meio-dia, ele subiu do nível 40 para os 60, atendendo aos critérios de avanço. Cunhado, eu também, disse Armstrong por perto, observando sua experiência subir rapidamente. Bar. Ele já estava no nível 58 e chegaria ao nível 60 depois que John terminasse com esses fogos. Bebidas alcoólicas. John, eu também quero entrar. Gritou Sini do alto da muralha da cidade. Ela já havia alcançado o nível 60 durante a terceira onda da maré de monstros. Sem problema, concordou John, apontando 3 chefes espíritos de fogo de elite de nível 85, severamente. Enfraquecê-los antes de deixá-los passar. Ao verem os 3 espíritos de fogo avançando, Ritia e Armstrong, cheios de confiança, agarraram-se firmemente às suas armas. Armas e carregadas. Sini, que acabara de saltar da muralha da cidade, franziu a testa e rapidamente avisou: cuidado, esses são chefes de elite de nível 85. Ela não tinha terminado de falar quando houve um estrondo alto, e os dois foram arremessados para fora do prédio. Voou. Felizmente, Tracy, que estava na muralha da cidade, reagiu rapidamente, lançando um feitiço de cura bem a tempo de impedir que eles fossem mortos. Os dois começaram a suar frio. Depois de finalmente alcançarem o nível 60, quase tiveram que começar sobre. Ritia gritou impotente para John: chefe, não podemos vencê-los. Ele não conseguia entender por que esses monstros eram tão fáceis de lidar para John, mas tão difíceis para ele. Para ele. John percebeu a situação atrás dele, deu um tapinha em Avis e disse: vai ajudá-los. Dito isso, ele saltou das costas de Avis para o meio da maré monstruosa dos espíritos de fogo. Um mago se aproximando de monstros. Ele não está cortejando a morte? Exclamou Toby, entusiasmado, já prevendo a ruína de John. Com um dano tão terrível, o matador de deuses deve ter sacrificado saúde e defesa. Havia de jeito nenhum ele conseguiria resistir aos ataques dos espíritos do fogo. Além disso, ainda havia mais de 3.000 espíritos do fogo. Mas logo, o sorriso de Toby congelou. Uma armadura de pedra se formou ao redor de John, e os ataques dos espíritos do fogo sequer conseguiram penetrá-la. Armadura. Então,
Com a magia chuva de fogo lançada, uma vasta área foi engolfada pelas chamas, e espíritos de fogo caíram em massa. Números. Em pouco tempo, o exército dos espíritos do fogo foi mais uma vez massacrado por Jon sozinho. Os jogadores que assistiam à cena passaram do choque inicial à insensibilidade. Equipamentos e itens saqueados estavam espalhados por toda parte. Desta vez, porém, os jogadores não ousaram fazer nenhum movimento. Nesse instante, a voz resmungona de Avis veio de trás de Jon. SSS Level Loader Capítulo 66 Aprimoramento de talento. Maré de monstros de quarta ordem. Vocês dois não comeram? Se esforcem um pouco. Rosnou Avis, lutando contra os ataques de 3 chefes espíritos de fogo. Sua saúde estava diminuindo constantemente. Embora Avis tivesse acabado de alcançar o 4º nível, derrotar facilmente esses chefes espíritos de fogo estava dentro de suas capacidades. No entanto, resistir aos seus ataques provou ser um pouco desafiador. Ritia e Armstrong trocaram olhares, ambos fervendo de raiva. Essa dragão negra era completamente descarada. Mesmo que os ataques de Sini também não fossem particularmente poderosos, Avis não ousou reclamar dela. Vocês nem conseguem mastigar a comida quando a oferecem. Parecem 2 bebês mimados. Os insultos de Avis ficavam cada vez mais desagradáveis. Jon ficou surpreso. Foi a primeira vez que percebeu quão venenosa Avis podia ser. Os rostos de Ritia e Armstrong ficaram vermelhos de raiva, e eles chegaram a apontar suas armas para Avis. Se pudessem derrotar esse dragão, teriam de bom grado apunhalado pelas costas. Nesse instante, Avis percebeu a presença de Jon e imediatamente pediu ajuda. Mestre, não consigo me segurar por mais tempo. Jon lançou rapidamente a habilidade clone da névoa aquática. Um clone se formou, enfrentando um dos espíritos do fogo. Ele já havia evoluído o clone da névoa aquática ao máximo, no nível 10, dando-lhe 100% de sua saúde. Tinha mais de 60.000 pontos. Infelizmente, não possuía outros bônus de atributos e praticamente não oferecia resistência. O chefe de elite espíritos de fogo de nível 85 conseguia eliminar o clone da névoa aquática com apenas 4 golpes. Jon então interveio pessoalmente, enfrentando um dos espíritos do fogo, e instruiu: Sini, ataque com tudo o que você tem. Eu cuidarei do dano. Entendi. Sini assentiu, sentindo uma imensa sensação de segurança escondida atrás de Jon. Ela alternou suas habilidades de assassina, atacando os espíritos de fogo. -71, -66. Os números de dano, insignificantes, piscavam. Eram os ataques de habilidade dela. Seus ataques normais não conseguiam sequer penetrar a defesa dos espíritos do fogo. Com a ajuda de outros jogadores, a saúde do chefe espíritos de fogo finalmente chegou ao limite após 5 minutos. Sini aproveitou a oportunidade, desferindo um golpe fatal e, com grande dificuldade, conseguiu derrotá-lo. Jon suspirou aliviado. Um chefe de nível 85 era praticamente um inimigo invencível para jogadores de nível 60. Chefe, é minha vez, gritou Ritia pedindo ajuda. Ele e Armstrong estavam em uma situação desesperadora, lutando contra os espíritos do fogo, apesar dos esforços de Avis. Avis, embora poderosa, não conseguia repelir completamente os ataques dos espíritos do fogo. Se não fosse por seu artefato divino, o escudo gigante de diamante, eles teriam sido derrotados inúmeras vezes. Vamos lá, capitão. Você é o melhor, capitão. Abaixe isso, capitão. Os soldados ao redor, sem nada melhor para fazer, incentivaram Ritia. Ritia estava completamente envergonhado, desejando poder encontrar um buraco para se esconder. Aquilo já era humilhante o suficiente. Principalmente na frente de Jon. Calhe a boca, todo mundo. Ele rugiu, e acrescentou: vocês não deveriam estar ocupados. Voltem a limpar o campo de batalha. Entendido. Os olhos dos soldados brilharam, atraídos pelos equipamentos espalhados pelo campo de batalha. O fascínio de equipamentos premium de terceira categoria era muito mais tentador do que assistir à humilhação de Ritia. Jon e Avis trabalharam juntos, repelindo os ataques dos 2 chefes dos espíritos do fogo. Após 10 minutos de combate extenuante, Ritia e Armstrong finalmente conseguiram derrotá-los. Droga, que diabos são essas coisas? Chefe, você as derrota com tanta facilidade, mas para mim é tão difícil. Você tem alguma arma secreta? Ritia resmungou, sentindo-se desequilibrado apesar de possuir um artefato divino.
Seu poder de combate estava longe de ser o de John Armstrong zombou. Se você é ruim nisso, é só treinar mais. Olha só você reclamando. Ritchie levantou-se imediatamente, fervendo de raiva. Você não é muito melhor do que eu. Vamos resolver isso. Pode vir, não tenho medo. Armstrong, um verdadeiro fanático por batalhas, aceitou o desafio prontamente. Quando tudo indicava que os dois iriam se enfrentar, John interveio. Estamos no meio de uma defesa contra uma maré gigantesca. Guardem a briga para depois que tivermos assegurado a cidade. Eles recuaram a contragosto, embora seus olhos ainda carregassem um desafio ardente, nenhum dos dois disposto a ceder. Em breve, chegou a quinta onda da maré de monstros, monstros dragões de nível 90. O número permaneceu em 10.000, significativamente maior do que o dos espíritos do fogo. Os ataques mágicos em grupo de John mal conseguiam derrotá-los com um único golpe. Mais uma vez, foi uma batalha de um homem só. As pessoas nas muralhas da cidade, sem nada para fazer, começaram a aplaudir John. Matador de deuses, você é incrível. Matador de deuses, continue assim. Esmague esses desgraçados. Godslayer, minha namorada é muito fã. Podemos tirar uma foto. Um autógrafo também seria incrível. O rosto de John ficou todo colorido enquanto ele ouvia os gritos vindos da parede. Ele duvidava seriamente que Ritchie tivesse recrutado essas pessoas de uma equipe de líderes de torcida. Chamas ilimitadas irromperam. A magia pulsava. Um a um, os monstros dragão sucumbiram aos poderosos feitiços de John, uivando ao encontrarem seu fim. Morte. Em pouco tempo, todos os monstros dragão ao redor foram eliminados, restando apenas 4 líderes de elite de nível 110 e 4 categorias. Avis, não se intrometa, eu mesmo cuido desses caras. John instruiu Avis rapidamente, saltando até o chão. Assim que ele derrotasse esses chefes, seu talento ira dos deuses seria aprimorado novamente. Com um rugido, um monstro dragão saltou em direção a John, suas garras reluzindo com uma luz fria, mirando em seus pontos vitais. Pontos. John zombou, ativando seu talento combinação de feitiços. 2 raios caíram rapidamente. Sucessão. Bum. Bum. Menos 17.400 menos 34.811. 2 números de dano assustadores apareceram na tela, sendo um deles um acerto crítico. O chefe dragão monstro, com apenas 50.000 HP, foi instantaneamente derrotado, caindo no chão. Chão com um lamento, derrotou um chefe de elite de nível 100, líder de monstro dragão, da classe 4, e ganhou 813 pontos de experiência, talento saque ativado, força mais 20. Velocidade de ataque mais 1. Ao derrotar o chefe, John mais uma vez ganhou um ponto em velocidade de ataque. Um ponto que aumenta sua velocidade de ataque em 1%. Sua velocidade de ataque atual estava próxima de 2,0, permitindo que ele atacasse 2 vezes por segundo. A batalha continuou, e os 3 líderes restantes dos monstros dragão de elite, impotentes para os que tentaram revidar, foram mortos sem esforço por John. Derrotou com sucesso 10 chefes de elite de nível 4, talento ira dos deuses aprimorado para o nível S, concedendo 70% de redução no tempo de recarga da habilidade, condição para a próxima melhoria. Derrote 20 chefes raros de nível 5 ou superior. O talento ira dos deuses poderá ser ativado, atualizado para o nível SS. A mensagem apareceu rapidamente. O talento ira dos deuses de John finalmente foi aprimorado para o nível S, concedendo 70% de redução no tempo de recarga das habilidades. O tempo de recarga de suas magias agora é de apenas 1,5 segundos. E as habilidades de área de efeito têm um tempo de recarga de 6 segundos, enquanto as habilidades de assassino têm um tempo de recarga de 3 segundos. Ele conseguia manter uma produção contínua, desde que tivesse mana suficiente. A próxima condição para aprimorar a ira dos deuses exigia derrotar chefes raros de 5 níveis. Em seu atual nível de terceiro escalão, com seus 4 atributos básicos todos acima de 6.000 pontos. Mas matar chefes raros de nível 5 ainda era irrealista. Ele precisaria alcançar o 4º nível ou aumentar significativamente seus atributos para continuar aprimorando o talento. Por ora, a redução de 70% no tempo de recarga foi mais do que suficiente. John enfrentou sozinho 4 chefes de elite, derrotando-os facilmente e deixando os demais inimigos para trás. Jogadores em estado de entorpecimento. Esse matador de deuses não é um pouco poderoso demais. Com certeza tem trapaça.
Definitivamente tem trapaça. Os especialistas já não confirmaram. O mundo dos deuses é praticamente um mundo real. As trapaças são impossível. Os especialistas não sabem de nada. Lembro-me dos rumores de que Godslayer e Ritia destruíram a cidade imperial de Gaia. Isso pode ser verdade. SHHH, você quer morrer? Você não vê o Tobi, da família Mikiwich, bem ali? Um sussurro de lembrete, e os murmúrios logo se calaram. Tobi, é claro, ouviu a conversa dos jogadores ao redor. Sua expressão escureceu enquanto ele encarava fixamente em Johnny no campo de batalha. Esse matador de deuses era aterrorizante. Se não pudéssemos controlá-lo, ele teria que ser eliminado. Senhor, vamos fazer uma jogada. Contanto que consigamos conter o matador de deuses, os outros jogadores serão fáceis. Alvos. Sugeriu um jogador atrás dele. Ele olhava com ganância para os equipamentos de alta qualidade espalhados. Qual a pressa? Retrucou Tobi, encarando quem falava. Já haviam se passado mais de 7 horas, e ainda havia pelo menos mais 2 ondas daquela maré monstruosa vir. Ele esperava que as ondas vindouras fossem mais fortes, fortes o suficiente para ocupar o matador de deuses, para que eles poderiam tirar proveito da situação. Se for esse o caso, eles podem fazer algo mais. Independentemente do que acontecesse, Tobi não podia deixar que Ritia estabelecesse a cidade com sucesso. O primeiro território no mundo dos deuses tinha que pertencer à família Mikiwich. Assim que os monstros dragão foram massacrados e Ritia ainda não havia ordenado aos soldados que limpar o campo de batalha. O chão começou a tremer novamente. A próxima onda da maré monstruosa estava chegando. Rugido. Os rugidos ecoaram pela floresta, fazendo o chão tremer. Sob o céu noturno completamente escuro, as árvores tombavam como inúmeras sombras, como uma maré interminável. Surgiu da floresta, avançando diretamente em direção à cidade da chama. A expressão de Jó ficou séria. A maré monstruosa desta vez era enorme e muito mais poderosos. Havia lobos do vento veloz de nível 110, leões de chamas de nível 120, tigres brancos de nível 130 e ursos da terra de nível 150. Os números eram impressionantes, totalizando 50.000. Todos eram bestas formidáveis de 4 estrelas, suas auras poderosas se fundindo em uma onda negra que avançava. A magia em grupo de Johnny não conseguiu matar instantaneamente essas feras de 4 estrelas. Sozinho, ele não conseguiu detê-las. Maré monstruosa. Ele olhou em direção à floresta, gritando furiosamente, vocês vão ajudar ou não? Ele conseguia sentir claramente centenas de presenças poderosas escondidas na floresta, sem dúvida, o lobo demoníaco vermelho sangue e outras feras. Esse carinha está ficando ansioso. É hora de intervirmos, disse a súcubo, com um leve sorriso. Ainda com o rosto pintado de vermelho, o longo vestido esvoaçando enquanto ela se movia em direção à maré monstruosa. Eu, macaco demônio de olhos de sangue, não admiro muitos, mas esse garoto é um deles. Resistindo a 4 ondas. Só a maré monstruosa, se ele continuar crescendo, talvez nem nós consigamos derrotá-lo, comentou o macaco demônio de olhos de sangue. Diversas feras próximas assentiram em concordância e o seguiram para o campo de batalha. O lobo demoníaco vermelho sangue e seus companheiros eram todos chefes de 4 estrelas, totalizando mais de 200 criaturas. Algumas das criaturas mais poderosas estavam no auge do nível de 6 estrelas. Quando surgiam no campo de batalha, sua presença avassaladora era imediata. As bestas mais fracas, de 4 estrelas, tremiam no chão, incapazes de suportar a pressão, e eram esmagadas pela maré de monstros. Garoto, esta é a última vez que te ajudamos. Kui disse. Disse o lobo demônio vermelho sangue. Rugiu, despedaçando um lobo do vento veloz, gritando para John lá do alto. Embora ambos fossem da espécie lobo, o lobo demoníaco vermelho sangue e os lobos do vento veloz eram completamente diferentes. O lobo demoníaco vermelho sangue pertencia ao clã das feras, enquanto os lobos do vento veloz eram bestas mágicas, invasores. Eram inimigos naturais. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.